Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Impacto Digital. Hoje a gente vai conversar sobre um tema atual, que é o ECA Digital, e o impacto das novas regras no conteúdo para jovens. A internet mudou completamente a forma como crianças e adolescentes consomem informação, entretenimento e fazem publicidade. Mas junto com isso também surgem preocupações sobre privacidade, segurança e influência digital. E aí que entra o ECA Digital, que ele é uma adaptação das ideias de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente digital e virtual. No episódio de hoje vamos falar sobre redes sociais, marketing digital, coleta de dados, influência de algoritmo e responsabilidade nas plataformas. Eu sou a Isabela. Eu sou a Sara. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Letícia. E eu sou a Kari. Vamos começar. Então, para começar, a gente primeiro precisa entender o que significa esse termo ECA Digital. Porque ele não é uma lei nova e única própria, mas sim é um conjunto de discussões, de regras, regulamentações e adaptações do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online. O que vale salientar é que essa lei ela já existia meio que secretamente. Secretamente não, seria a palavra estranha para se usar agora. Ela só não era tão vista, né? A partir do ano... Que ano que o Felca surgiu com essa... Foi ano passado, Ano passado, né? em 2025, ela criou uma visibilidade muito maior por causa daquela... O que é aquela nome da Camilinha. Então todo esse processo tornou essa lei, digamos assim, famosa. Ela já existia em alguns contextos, mas ela não era tão explanada assim, né? Era uma lei que existia para proteger a criança fisicamente e socialmente, mas ela não era focada no ambiente digital ainda. Então agora eles fizeram... Não totalmente digital, mas a gente viu bastante no jornalismo. Nós somos estudantes de jornalismo. Sim. E a gente viu como a gente podia mostrar a criança nas mídias, no ponto de TV. Mas uma outra realidade que a gente pode comparar. Antigamente talvez não se tivesse essa informação porque o nosso mundo digital não era tão exposto quanto agora. Com certeza. Hoje em dia cada vez mais crianças rendem mais likes, adolescentes são expostos a situações, por mais que seja... Eles acham que estão tendo noção da situação, mas na verdade é algo que eles estão sendo impulsionados a fazer sem ter aquelas... como é que eu posso dizer... Sem ter aquela certeza do que eles estão fazendo é certo ou errado. Muitos não têm noção. Eles nascem nisso, então eles não têm... Porque a gente se colocar no lugar deles, assim, a gente fez muita coisa quando era jovem na internet, a gente não pensa assim, meu Deus, a consequência disso. A gente olhando hoje, a gente já sabe a diferença. Acho que agora a gente começou a amadurecer muito mais, né? Até porque, não sei, na época que a gente era criança também era muito menos exposto a pessoas mais velhas na internet. Tipo, não era tão forte quanto é hoje, assim, essa questão de você ter pessoas mais velhas interagindo com crianças. Geralmente, antes, assim, na nossa época, você jogava um jogo e só tinha criança lá. Não tinha muito adulto, assim, nas plataformas que a gente usava. Com certeza. Agora... Era tanto um estigma, por causa que pessoas nem gostavam, tipo, de videogames. Eles diziam, não, por causa que videogames são pra crianças, pessoas mais novas. O que você tá fazendo lá? Daí, tipo, hoje em dia que a gente consegue, que é mais normalizado por causa, né, de streaming, Twitch, e daí a gente consegue ver mais. Sim, até porque avançou muito a internet e tudo mais, e agora as crianças estão muito mais presentes na internet, e os adultos também são muito mais presentes na internet, então é difícil você ter uma base de quem é adulto, quem que é criança na internet, se você não tá vendo o rosto de ninguém. Muitos adultos se passando por crianças também. Sim, explorando crianças, com né? certeza. E crianças se passando por adulto também. Exatamente. Isso aí. É o que mais tem, na verdade. Hoje em dia, como a Bela falou, né? Que hoje em dia tá muito presente nas redes sociais, as crianças hoje em dia. E antes mesmo de compreender os riscos da internet que elas mesmo não sabem. Então abre espaço, muitas vezes, sobre privacidade, a segurança da criança e a responsabilidade. Então, a questão dos pais hoje em dia estarem muito mais ter aquele cuidado maior com as crianças por conta dessas pessoas que a gente não sabe quem que tá ali, com quem você tá conversando diretamente. Sim, antigamente, na verdade, a tela era usada como um tipo de cuidado com a criança. Ah, você não sabe o que fazer com ela, você tem que trabalhar, você tem que arrumar a casa. Deixa o celular com a criança, deixa o tablet. E antes, pra gente, a gente não via nenhum mal, por causa que era um jeito de entreter ela sem você estar sempre ali. Mas gerou meio que um distanciamento emocional. Sim, eu diria. E não só as pessoas que estão na internet, mas também os aplicativos em si. A própria internet coleta muito dado de quem tá ali jogando, o que você tá pesquisando, o que a criança quer ver, e mostra cada vez mais, independente do que ela pesquisar, vai continuar mostrando. E é uma coisa que
não dá pra expor uma criança tão nova a isso, né? E a criança nem sabe o que ela tá fazendo, que ela tá entregando os dados dela ali Exatamente. quando ela pesquisa alguma coisa tão boba, assim. Sim, é uma grande evolução a gente ter essa lei do ECA digital, por causa que um estigma que era bem grande é que internet é terra de ninguém. Você não pode colocar lei lá, você não pode subjugar algo, assim como, por exemplo, foi com o Twitter. Quando o próprio governo brasileiro foi atrás de contas pra bloquear por causa que eram contas nazistas, mas o Twitter disse, não, peraí, mas cadê a fala livre delas? Cadê a nossa liberdade? E é aquela coisa, a sua liberdade acaba quando você infringe a liberdade do outro. Até onde que a liberdade de expressão vai, né? Até onde? E a internet, ela deixou de ser um espaço para entretenimento, de certa forma, e passou a influenciar diretamente como formação emocional, muitas vezes ali, psicologicamente e social, não só de crianças, mas também dos jovens hoje em dia, muitas vezes. Sim, porque você vê, assim, como a internet tá moldando a personalidade das crianças muito mais agora do que era antes, porque você vê as crianças repetindo tudo que as pessoas falam na internet. Nossa. Qualquer coisa que Elas viraliza, imitam tudo elas já que elas imitam o que tá acontecendo. Uhum. Então é muito engraçado ver, assim, como é uma coisa que impacta tanto, assim, que vira a rotina da criança, é isso. Sim, muda até o sotaque. Sotaque, os maneirismos, forma de falar, O jeito que ela se veste. A o forma, jeito que se veste. a forma de importante. conviver com os amigos também, porque você vê Muda que as muito. crianças estão falando com os amigos de uma forma Aham. muito específica, que às vezes você olha e você fala, o que essas crianças estão falando? Que eu Não dá pra entender o que elas absolutamente falam. nada. Aham. E isso é voltado, né, também, porque, por exemplo, a gente, de certa forma, ainda tá na geração delas, mas a gente não consegue entender a geração delas hoje em dia, porque hoje em dia tá muito mudado essa questão diariamente. Mas isso é tudo um passo de transição entre uma geração e outra. A gente vê de novo. As gerações mais velhas sempre falam, ah, não, porque eu não consigo entender os jovens. É algo geracional, só que acontece agora. É um movimento muito maior por causa da internet. É algo que se espalha muito mais rápido. Você não precisa esperar até a adolescência pra trocar aquela informação. Você acontece já na infância. É algo assim muito maluco, algo que não acontecia antes. É aquela questão das crianças nascerem, né, com o celular na mão. Todo mundo fala, as crianças já nascem com tecnologia aí. Sim, de certa forma, mas de certa forma tem que ter aquele cuidado e aquele olhar além do que a gente tá pensando, né? E é muito engraçado porque a gente ainda é novo, né, digamos assim, e a gente acha que tá inserido nesse mesmo mundo, que a gente sabe o que tá acontecendo, mas aí você vai lá conversar com uma criança, o seu primo, o seu sobrinho, sei lá, e você percebe que, na verdade, talvez você já esteja meio fora do assunto dele. Já chegou a tua hora. Então, me preocupa um pouco. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, quem sabe? Pode ser. E falar um pouco sobre marketing infantil. Não sei se vocês acompanham muita gente que faz isso, mas tem muitas mães, principalmente, que colocam os filhos nas frentes da câmera desde o primeiro momento. Ele nem nasceu ainda e ele já tá ali na frente da câmera, dentro da barriga da Não mãe. vamos longe, Virgínia Fonseca, aí uma grande influenciadora dos tempos modernos. As meninas Maria Flor, Maria Alice e o José Leonardo, se não estou enganado. A Maria Flor é uma coisa que me chama bastante atenção, porque ela é uma menina que ela tem 6, 7 anos. Não, ela tem tem 4. 4 anos. 4 Isso anos. não tem. E ela tem uma fanbase de fãs que é absurda. Sim. Uma Aquele menina de negócio 4 anos, e assim, eu fico... Fofobiruta? Isso. Fofobiruta. O que me eu adoro acompanhar, não vou mentir. Fofobiruta, mas se a gente parar pra analisar uma menina de 4 anos, tendo já essa visibilidade, imagine quando ela tiver mais velha, o que ela vai ter esse olhar? Porque quando a gente tá novinho, tudo bem, obviamente ela não tá sabendo o que ela tá fazendo, mas ela já foi exposta. Claro, os pais são famosos e tudo mais, eles têm essa vontade de se expor, né? Eles gostam disso e eles são do meio artístico. Mas eu acho que preservar a saúde mental das crianças a longo prazo é pensar na sua exposição. Com certeza. São visões diferentes quando a gente para pra analisar, eu posto foto do meu filho, eu não posso postar. Postar foto dos seus filhos é uma coisa distinta a você postar o dia a dia do seu filho. Sim. O que ele faz, o que ele come são diferentes. São situações A escola, distintas. os locais que Exatamente. vai, Tem que ter um Uniforme, cuidado, né? né? o uniforme, isso é muito pesado. Isso tanto mesmo com os adultos, por exemplo, muitas vezes a questão de você postar onde você tá em momento real, em tempo real. Aconteceu recentemente ali, né, no shopping, o que viralizou, a mulher foi atrás da menina no shopping, que ela postou que tava no cinema, tudo isso. Então, imagina com a criança.
Tipo, tem que ter o cuidado mais ali. Porque a criança, de certa forma, não vai saber se defender. A menina tinha 18 anos, ela saberia se defender ali. É, e Mas a o resto gente não. não pode ter esse olhar inocente pensando que vídeo de criança, que o público deles são só crianças. Sim. Com certeza. Isso que o Marcelo falou sobre a Maria Flor lá me assusta muito, que se você olhar qualquer publicação que tenha foto dessa menina, que tenha alguma coisa que fale o nome dela, são mulheres já adultas, velhas, falando sobre uma criança. Sim. E falando como se conhecessem Outra- ela muito bem, Mas assim. tem homens também que Com falam. certeza. Sim. Que é o pior. E é muito estranho pra mim como eles falam dela como se fossem parentes dela, como Aham. se conhecessem ela pessoalmente, Uma conhecessem tudo da coisa vida também dela. que me chamou bastante atenção, pesquisando sobre o tema, eu não sei se encaixaria necessariamente disso. A MC Mirella, ela é criadora de conteúdo adulto. E ela recentemente teve uma filha com o MC Dinho. É o Dinho, acho que é o Dinho, não é? E ela deu uma entrevista, acho que pro Léo Dias, portal Léo Dias, em qual ela falava: eu não posto fotos das minhas filhas porque o meu público é maior de 18 anos. Então você já vê uma mentalidade totalmente diferente. E a nossa sociedade está proposta a julgar pessoas como ela. Não tô querendo ser preconceituoso nesse sentido, mas é que a gente pensa na sociedade atual em que vivemos. Uma pessoa que canta funk, que cria conteúdo adulto, que vive em polêmicas, e parar pra analisar a Virgínia. O pai das crianças é o José Felipe, Zé Felipe. o vô é o José Leonardo. Não, gente, caso que já não sai, vira um trabalhinho. Então, a sociedade em que vivemos hoje também, ela é muito engessada nesse quesito. Porque nunca imaginamos que a Mirella ia preservar a intimidade da sua filha e Virgínia ia expor tanto. Sim. São 2 pesos, 2 medidas, talvez? Talvez seja, mas a nossa sociedade, ela já impõe que a Mirella é a pessoa errada e a Virgínia é a pessoa certa. Porque é uma visão de Sim. que uma outra faz, outra não faz. Aí Tipo, é a mesma coisa que houve com a Cardi B. Ela tava em live, muita gente julgou. Ela tava em live ouvindo as músicas, as próprias músicas, e do nada a filha dela chega e ela vai correndo pra desligar a música. Muita gente mandou mensagem pra ela dizendo: nossa, por que você não deixa a sua filha ouvir suas próprias músicas? Se você não fez é pra ser ouvido, toda hora você não tá falando que é o seu direito de expressão. Ela falou: tá, eu tô cuidando da minha filha. Vocês estão cuidando dos seus? Pra garantir que eles não estão escutando esse tipo de música, eu tô fazendo a minha parte. E ainda sendo cantora. É aquele ditado: faça o que eu faço, não faça o que eu falo. Não, o contrário. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Exatamente, parabéns, nota 10. E a gente tem que se ligar nessa questão, na segurança infantil na internet, né? Então a gente não estamos falando apenas de lidar com o uso do celular, mas também sobre a educação digital, a orientação e o cuidado voltado todo nisso. Muitas vezes as crianças e os adolescentes não conseguem identificar o perigo ali. Como nós mesmos muitas vezes não conseguimos ver os perigos no que a gente vê, no que a gente tem ali. Perfil fácil, manipulação emocional, os golpes, os cyberbullying, que tipo, viralizou há um tempo muito grande atrás ali. Os conteúdos impróprios mesmo, como a questão da MC Mirella, e ter cuidado com o filho dela. Eu acredito que seria fundamental o acompanhamento familiar. E até mesmo dentro das escolas, ter esse acompanhamento e esse cuidado, né? Para as crianças terem aquela consciência do que tá certo e errado ali. E ainda seguindo nessa mesma questão do marketing com crianças, eu não sei se vocês já viram isso, enfim. Mas essa questão de você expor as suas filhas, suas crianças, enfim, na internet, é um negócio muito louco, porque tem pais que percebem que, nossa, eu postei minha filha e um monte de gente tá comentando, salvou o meu vídeo, Sim. compartilhou. E daí não pensam, tipo, nossa, por que será que essas pessoas estão tão interessadas nesse meu vídeo, estão compartilhando tanto? Por que isso gerou tanta gente falando sobre o meu vídeo? Não, eles pensam, olha só, tem muita gente falando sobre isso porque a minha filha tá nesse vídeo, então eu vou continuar botando ela pra mais pessoas falarem disso. E às vezes mudam como ela se veste, colocam Exatamente. roupa mais curta, Pra dar mais view, mais aparecia muito visualização. pra mim várias pessoas falando sobre isso, não, ela não chegou a aparecer pra mim, mas várias pessoas falando sobre o assunto, sobre uma mulher no TikTok, eu não me lembro qual era o nome dela, que ela percebeu que a filha dela fazendo, só aparecendo no vídeo já gerava muito engajamento, muita visualização, e ela começou a fazer o seguinte, colocar ela pra provar comidas diferentes, colocar ela pra comer mel no vídeo, ou aparecer com vestidinho, com calção.
E cada vez mais foi aparecendo mais gente. Se você olhar os comentários, eram todos de homens falando. E se alguém chegasse nela e falasse, ó, você não acha que tá estranho isso, que você devia preservar ali a sua filha? Ela apagava qualquer comentário sobre isso. E ela respondia até comentários de fãs masculinos. Comentava um coração, às vezes, algo assim. E eram comentários bizarros, assim. Não era só falando, que bonitinha sua filha. Eram uns comentários bem estranhos, assim, que você... Por mais que não sejam nitidamente sexuais, nem nada do tipo, você lê e fala, tá esquisito, sabe? E é muito doido isso, porque a gente tem o caso da MC Mirella, que ela nem mostra o rosto da filha dela, e tem o caso dessa mãe, que ela mostrou uma vez e percebeu que ia dar certo, e continua mostrando cada vez mais o rosto, o corpo, qualquer coisa que tenha a ver sobre a filha dela, porque ela viu que é o que dá dinheiro pra ela. E no mesmo sentido, também teve aquelas mães que decidiram fazer encontros com as filhas de fãs. Houve tanto lá fora, nos Estados Unidos, com a Baby, não sei lá das quantas, que é lá do Leque, sabe? Não. Aquela que canta e bate leque. Sei. Canta e bate leque. Eu sei. Em que literalmente é uma convenção de um monte de gente indo assistir essa criança batendo leque e cantando. Enquanto aqui no Brasil aconteceu uma coisa bem parecida, numa escala menor, que a mãe decidiu marcar encontro com fãs masculinos. Em que não só ela marcava desses encontros com esses tais fãs, ela abrigou um na casa dela. Meu Deus! Não, maluco, eu não sei como é que acabou essa história, mas a criança traumatizada, ela tava totalmente... Não, a criança tava totalmente desconfortável com essa situação. Assim, uma loucura esse negócio de encontro com fã de criança. Isso já chega num ponto de, tipo assim, você vê que algumas pessoas não respeitam as próprias vontades da criança. Tipo, você vê que a mãe, ela não acredita que o que a filha tá mostrando pra ela, que ela está desconfortável, tipo, não vale o desconforto dela. Porque ela é uma criança, ela nem sabe o que tá acontecendo, então não importa se ela tá desconfortável ou não. E muita gente faz isso. É até desconfortável de ver quando você percebe que uma criança claramente não quer estar ali naquela situação, mas os pais insistem que ela esteja porque ela não sabe direito o que tá acontecendo, que ela não tá pensando direito. Tem uma menininha que a mãe dela é a Maju e a menininha é a Lulu. Ela é uma menina muito desenvolta, assim, nossa, ela fala, ela é muito, muito comunicativa, ela consegue falar, ela consegue conversar e ela se tornou uma mini adulta. Ela é conhecida como uma mini adulta. E muitas vezes a mãe dela sabe que tudo que ela parece bomba, porém o cuidado que tem ali nas postagens dela, nas postagens que ela vê, eu tava até dando uma procurada, que ela tem a própria menininha, ela tem 3, 4 anos também, e ela fala coisas que os adultos não podem fazer comigo. Nem meus pais, ela ainda fala assim, tem coisas assim que a gente tem que ter cuidado, o beijo na bochecha, tem que olhar se é com carinho mesmo, ela fala assim, então é o cuidado que a mãe dela tem e preserva ela ali, que a gente tem que olhar diariamente nas outras postagens das redes sociais, né? Voltado nisso que a Sarah falou. Não, quantos anos ela tem? 4, eu acho. Tá. Aí entra nesse quesito. Ela tá falando um conteúdo que, digamos assim, seja de conscientização. Mas pra menina de 4 anos, ela tá sabendo isso aí também não é um pouco estranho? Mas ela não parece sou uma estranha? adulta. Não, ela é tem adulta que saber mesmo. esse assunto. Não, Sim, tudo mas- bem a pessoa. A criança saber desse assunto, eu super concordo, beleza. Está conscientizando isso na internet. Mas não sou algo estranho, você está... Só estranho ela ser a pessoa a fazer isso. Eu Eu acho acho- que eu quis dizer. Isso, Em não, vez da entendi. E se mãe você falar. olhar os vídeos, parece que ela chama ela de mini adulta, porque ela parece uma adulta. Ela é a adultização de menores. Eu entendo o que o Marcelo quer dizer, que parece que tudo que ela fala é meio que roteirizado Aham. aquilo, eles estão mandando ela falar aquilo, porque as pessoas gostam que ela fale aquilo, que ela mostre, que ela saiba das Dizem coisas, que ela tem super consciência dotada de também, tudo. né? Tipo, mas é estranho voltado Um negócio meio nisso. salve Às rosa. vezes, muitas coisas, assim, se você procura, assim, muitas vezes tem assim, a criança não tá criançando. A criança tá sendo mais do que ela, né? Então tem que ter aquele cuidado, aquele olhar também de outro ângulo ali. Tá, mas já falando desse caso da Lulu, a gente tem que pensar muito em onde que fica a diferença entre os pais que fazem conteúdo de criança com os filhos
que é apropriado e o que não é apropriado. Porque tem muitos pais que eles também fazem conteúdo com os filhos, que usam os filhos ali pra mostrar a rotina e tudo mais. E é diferente, e a gente consegue ver a diferença de quando o pai tá tentando explorar a criança, mostrando ela demais, e quando ele não tá, né? Uhum. Tipo aquele caso do padeiro que usa as filhas dele pra fazer a locução do que ele tá fazendo. Ele em nenhum momento mostra a imagem das crianças, mas elas estão dublando o vídeo. Olha, o meu pai tá fazendo pão. Eu adoro pão. E elas são umas fofas. E isso é um jeito saudável. E eu acho que até, por exemplo, se você mostrar a criança, tem formas também de você mostrar o seu filho sem você se passar do ponto, né? Tipo, mostrar demais e querer fazer demais. Mas também tem aqueles pais que eles fazem conteúdo com os filhos, mas não mostram o rosto deles. Acabam fazendo borrando o rosto deles quando eles aparecem. Jogo de câmera. Isso. Que mostram eles só de costas, o que também é muito legal. Eu sigo um homem que ele é pai de duas crianças gêmeas, e ele faz conteúdo com elas aparecem sempre, mas elas estão sempre de costas. Então ninguém conhece o rosto deles, mas ele mostra a rotina delas, do que eles comem, de onde que eles estão indo e tal. E eu acho que é um conteúdo legal de criança, que Com certeza. dá pra fazer sem você mostrar demais os seus filhos e se passar ali nessa questão, né? Até porque quando você passa desse ponto, quando você tá gravando o tempo todo, você tem que saber que hoje em dia o rosto virou uma senha. Essa questão de mostrar o rosto de crianças em vídeos ou fotos é algo que vai muito além da característica do conteúdo que está sendo exposto. Por exemplo, assim, vamos a gente mesmo. Quantas vezes nossas mães já não postaram fotos nossas quando era criança? Sim. Claro, quando a gente começou lá, quando a gente nasceu, não tinha tanto esse consumo de mídia digital como tem hoje. Mas são visões diferentes, por exemplo, normalmente eram momentos descontraídos nossos, então a gente estava mais de boa, mas era algo mais tranquilo. Diferente de hoje, que é praticamente conteúdos com as crianças, né? Então é uma linguagem diferente. Voltamos ali a falar um pouquinho, por exemplo, vamos citar aqui a Camilinha, que foi o caso ali do... Me fugiu o nome dele. Ítalo Santos. Ele fazia o conteúdo com as crianças, dizendo que era um conteúdo infantil. Mas os conteúdos que eram produzidos por essas crianças, que são crianças, né? A Camilinha tinha 16 anos quando aconteceu. Sim, era uma casa de crianças. Ela tinha 16 anos, mas ela começou muito tempo Então ela é considerada uma criança, né? Um jovem, um pré-adolescente, seria isso? 16 anos, agora já é pré-adolescente, né? Agora tem 18 já. Isso, então aí já se encaixa nessa questão de que é o conteúdo que interfere nessa questão. Porque quando é um conteúdo educativo, como a gente já falou aqui, quando é um conteúdo diferenciado, não vejo um problema da criança estar ali, só que ela tendo um pouquinho mais de idade, como 16 anos, 12, que já começa a entender um pouquinho mais as consequências da vida, já começa a ter um pensamento próprio. Diferente dessas crianças, por exemplo, a Maria Flor, essas que vocês falaram ali, a minha adulta, a Lulu, não sei, que são expostas a esse conteúdo adultizado pelos pais. Aí é uma diferença. Sim. Aí quando a gente pensa na Lei Felca 14.100, que foi de 2025, que entrou em vigor de 17 de março, aí a gente para analisar essa questão de que o adolescente exposto na internet já é totalmente diferenciado. Sim. Porque essa lei veio para proteger essas crianças que estão vindo mais na atualidade em relação a esses conteúdos adultizados que os pais ou cuidadores que estão impondo para essas crianças produzirem a conta de monetização e dinheiro. Porque hoje o nosso consumo de mídias digitais é muito maior do que quando nós éramos crianças. Não que a gente seja velhos, né? Mas hoje aumentou cada vez mais o consumo de mídias digitais e principalmente a adultização de crianças. Que isso é uma coisa que o Felca defende bastante nos seus vídeos, quando ele expôs lá todo esse caso, que hoje o Ítalo Santos segue preso, né? E esse caso da Camilinha foi o que trouxe tudo à tona, né? Por conta do Felca e tudo mais. Essa questão, né? A repercussão desse caso fez com que os influenciadores começassem a ver esse lado da adultização. Não, mas era muito bizarro o que ele fazia. E eu não sei como que as pessoas não perceberam antes, porque ele pegava crianças das mães, pagavam as mães, os pais, exatamente, pra estar na casa com eles. Eles pegavam essas crianças de baixa renda. E ele fazia com que elas, tipo, ficassem umas com as outras e levava elas em festas, fazia elas fazerem tatuagem e beber bebidas alcoólicas, enfim. Com o dizer que estava ajudando as famílias, né? Que estava ajudando eles a mudarem de vida. Um pouco também, quando a gente pensa nesse caso, é que as famílias, por serem muito humildes e serem de baixa escolaridade,
como acho que era o exemplo dos pais da Camilinha, se eu não estou enganado, Uhum. na cabeça deles não existia nenhum tipo de violência contra a filha deles. Porque era não é um tipo de violência, ela estava sendo exposta a uma adultização da qual ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Então, por exemplo, assim, ela dançava com roupas curtas, ela bebia bebidas alcoólicas. Então, isso que era mostrado nas redes sociais. E por trás das câmeras, o que acontecia? Ninguém sabe. Tanto que ela engravidou do irmão do Ítalo Santos. Exatamente. Então, hoje, é porque eu quis ter essa criança, porque eu engravidei, eu tenho... Beleza. Mas com 16 anos é preocupante. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. E ela teve, né, um aborto. Uhum. O primeiro ali, que foi do irmão, né, no caso. É. E nesse caso da Camilinha também teve uma outra menina, não sei se vocês acompanhavam eles enquanto eles ainda estavam juntos ali fazendo os vídeos, mas igual vocês falaram, teve essa questão que ele trazia um monte de criança pra dentro da casa dele, crianças e adolescentes, e teve uma menina que era meio que uma extensão da Camilinha, as duas elas entraram juntas e ficaram por muito tempo juntas, e a mãe dessa menina percebeu que, opa, tá meio estranho, tá começando a sair do controle essa situação, as pessoas estão começando a falar demais da minha filha, ver de um jeito diferente, e tirou a filha dela do Ítalo Santos, né? Ela proibiu a menina de gravar vídeo, continuar gravando vídeo com ele, e ela saiu do canal do Ítalo Santos. Inclusive foi bem falado, assim, na época que aconteceu. E as pessoas comentaram que a mãe dela tirou ela por conta de tudo isso que tava acontecendo, né? Porque ela não era a Camilinha que gostava de dançar, que gostava de aparecer, que gostava de fazer essas coisas, e não, mesmo que ela não percebesse que fosse um negócio adultizado e sexualizado. Então, todo mundo percebia que ela não era essa criança que gostava de dançar e gostava de estar ali, mas ele fazia ela fazer essas danças mais diferentes, mais sexualizadas, e a mãe dela começou a perceber que tava passando do limite e tirou ela. Então eu acho que isso já era uma questão que já deveria ter sido abordada logo ali, naquele momento que a mãe da menina percebeu que tava acontecendo alguma coisa e tirou ela de lá, mas só anos depois que foi estourar esse caso da Camilinha de novo. Sim, todo aquele lance com remédios em que quando eles saíam, eles trancavam a porta dela e dopavam ela pra ela não sair. Mas então, tinha todo esse rolo com os remédios por causa que eles queriam controlar a agenda dela. Ela não tinha nenhum momento pra estudar. E daí eles queriam controlar. Ah, tá, nesse dia ela ia para o baile funk dançar e as pessoas iam lá assistir ela, que era super estranho. E daí tinham... O que era, Marcelo? As novelinhas? As novelinhas que eles produziam, por quê? Sem contar que eles explanavam a menina desse tipo, com danças e sexualização de menores, e tinha essas novelas que eram produzidas para entreter o público infantil, digamos assim, né? Sem contar que, na verdade, era uma baita adultização de menores, porque só tava expandindo o que acontecia dentro desses bailes, eu acho que quase clandestinos, né? Porque se for uma casa noturna correta, não pode entrar menores de 18 anos. É porque eu acho que elas eram emancipadas, ele fazia com que elas fossem Mas independente emancipadas. disso... É que a lei no Brasil, na verdade, é bem fraca, né? Se você tiver seguidores e status, você já consegue entrar pra uma área que talvez uma pessoa comum não conseguiria. Sem comprovar que você tem dinheiro, que você vai fazer isso. E sabe o que é pior em toda essa situação? Claro que tudo é muito ruim, já por si só. Mas que, se você for olhar os vídeos dela e como ela reagiu depois que ele foi preso e tudo que acontece, ela não acha que tava errado. Ela acha que tava certo, que ele salvou ela. E tudo bem, ele deu casa, deu comida, deu dinheiro pra ela, deu tudo que ela tem, praticamente. Mas ela não percebe que ele tava usando ela de uma maneira explícita e totalmente errada. Ela não percebe isso até hoje. Ela chama ele de pai, ela vai visitar ele na prisão, ela leva coisas pra ele na prisão. Ela faz vídeos levando coisas pra ele na prisão. E isso me apavora, assim, como ela, mesmo vendo tudo que aconteceu por conta desse caso dela, ela não enxerga isso como um errado. Eu acredito que é por ser ela achar que sempre aquela realidade, pra ela tá tudo normal. Por exemplo, se a partir do momento que a mãe dela visse algo diferente, se pessoas do vínculo dela visse algo diferente, talvez se tornaria mais fácil pra ela entender. Mas, por exemplo, é só as pessoas da internet. Então, a vida inteira ela escutou, mas é só as pessoas que estão querendo te julgar ou algo do tipo. Então, hoje em dia, ela não vê mais
o quão é um caso absurdo. Não dá pra culpar ela porque é a única realidade que ela teve. Então ela não Sim. tem outra base de o que é certo e o que tá errado. Porque foi o que ela viveu. A vida dela inteira é isso. Ela, Sim, ela desde cresceu criança. no meio. Exato, ela cresceu desse jeito. Então é difícil separar o que tá certo, o que tá errado, o que eu tô vivendo que tá errado. Porque era o que ela era acostumada, era o que ela cresceu fazendo. Mas. Sim, a mesma coisa deu com a Bel para meninas, não? Ela foi, tipo, super exposta, tem vídeo dela vomitando. E ela acha isso super normal. Que isso foi exposto ao mundo. Eu acho que o caso da Bel pra meninas é um pouco mais complicado, porque realmente, ela era uma criança que também foi bastante exposta. Mas eu acredito que no caso dela não é tão grave assim, porque era diferente. Teve esse vídeo que realmente foi bem estranho, que não dava uma sensação muito legal. Na época eu era criança, eu lembro de ver esse vídeo e também achar meio esquisito assim, não gostar muito de ver. Mas pra mim, beleza, era isso. Mas o caso dela foi muito diferente do da Camilinha, porque teve essa repercussão toda de salvem a Bel para meninas, porque ela está sendo usada e não sei o quê, mas no final das contas, acabou que não deu parecia nada. que era bem isso. Porque a Bel agora, ela tem 18 anos, 19, não sei sim. quantos anos que ela tem. E ela tá vivendo a vida dela normal, ela faz o conteúdo dela, ela gostava de fazer conteúdo, ela disse que gostava. E eu não acho que tenha sido da mesma forma que a Camilinha ali, que a mãe dela tenha, tipo, obrigado ela a sempre estar gravando aqueles vídeos e tá aparecendo. Eu acho que ela realmente gostava de fazer. Por mais que alguns vídeos tenham tido alguns momentos estranhos, às vezes quando você tá tão exposto à internet, quando você tá tão dentro desse nicho, você acaba que nem pensa, tipo, isso aqui pode parecer um pouco estranho, porque você já tá tão com a cabeça ali. Sim, realmente era isso o meu ponto. É que ela acha isso tão normal, como foi os vídeos em que ela tirava nota baixa e a mãe dela repreendia ela em vídeo. Ai, hoje a Bel voltou da escola e ela tirou uma nota baixa em matemática. E ela tava chorando em câmera e ela cobrava dela estudar em câmera. Tá, mas deixa eu te perguntar, em questão familiar, a família dessa Bel, eu não conheço, realmente eu não sei quem que é, mas enfim, eu quero saber o contexto. A família dessa Bel para meninas, ela era mais estruturada em relação a tudo do que a da Camilinha? Com Não, certeza. sim, A com família- certeza. A família da Bel, ela tem dinheiro. Ela acho que sempre teve dinheiro. inclusive. Aí eu acho que entra uma coisa muito mais além do que a gente está discutindo agora. Sim. Vem a escolaridade dos pais. E pelo que eu vi, algumas informações, os pais da Camilinha não têm um nível de conhecimento muito grande. Então, possivelmente, alguns desses conteúdos que ela estava sendo expostas, talvez eles nem tenham visto. Outra coisa que também leva muito em consideração, pessoas carentes quando recebem ter uma vida melhor, conseguem ter um Sim, dinheiro. Isso vai imagina uma menina, ela tá lá com seus 16 anos, tá vendo seu pai e sua mãe bem. É meu trabalho, eu preciso fazer isso para manter meu pai e minha mãe bem. Aí são duas diferenças, porque a Bel, pra meninas, a família dela já era mais estruturada, ela tava fazendo porque ela gostava, era um hobby do pai, da mãe, enfim, da família. Sim. Da Camilinha era algo diferente. Ela estava sujeita Renda, a né? fazer o que era preciso para ter uma vida melhor aos seus pais. Aí eu acho que a gente tem duas comparações bem interessantes aqui. Sim. Quando a gente compara a Camilinha e a Bel para as meninas, elas são pessoas que vieram de diferenças totalmente de duas realidades diferentes. E quando a gente coloca uma de frente a frente, a gente percebe que talvez o que interfira na Camilinha ter chegado a esse ponto, o Ítalo Santos preso e toda essa lei que surgiu agora, talvez seja a escolaridade que veio por trás disso. Hoje a escolaridade no Brasil é muito precária. E isso eu falo porque, com toda certeza, quem quer estudar vai atrás. E talvez os pais da Camilinha não tivessem esse conhecimento sobre tudo que estava acontecendo com ela. Talvez nem tenham noção sobre o que é a tutelização de crianças. E até eles nem sabem, talvez, qual é a importância do Felca nesse momento. Eu acho que realmente o caso pode ser esse. Eu acredito que no início talvez tenha sido mais ainda isso, mas conforme foi passando o tempo, eu acho que já mudou um pouco a situação com os pais da Camilinha. Porque eu acho que eles já estavam bem de... Como eu posso dizer? Ela começou ali, beleza. Eles pensaram que ia ser um negócio tranquilo, que a filha dele ia participar ali com o pessoal pra fazer vídeos divertidos, enfim. Mas eles também foram vendo que foi aumentando a popularidade e sendo legal. E eles tinham a opção de tirar a Camilinha dali daquele meio, igual a mãe da outra menina fez. E, né? Mas assim, quando a gente para analisar, eu penso que assim, ó, quando o dinheiro começa a entrar, cada vez mais se quer.
aí já entra também um pouquinho da ganância dos Exatamente. pais. A pressão, mas a gente sabe por cima essa história. A gente não sabe o que acontecia por trás dos bastidores. Sim. Quantas vezes será que os pais da Camilinha, cegos pelo dinheiro, cegos pela a fama, talvez eles nem tenham, mas a filha, por essa falsa sensação de estar bem. Com certeza. Aí se encaixa nesse quesito, porque a Camilinha, meu Deus, meus pais estão lá e essa pressão de eu não talvez não conseguir continuar dando a família, estabilidade para minha família, é uma coisa que se leva muito em conta. Não, Porque, assim, hoje no Brasil, para se você se manter uma renda considerada estável, é muito difícil. Sim. Então, se você para analisar tudo que ela passou, a gente consegue, de certa maneira, entender, mas bem entre aspas, porque a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente consegue entender que talvez ela tenha esse amor pelo Ítalo Santos, essa referência, porque ele, por mais que seja a maneira mais escrota do mundo, mudou a vida dela. Ele foi Sim. a pessoa que ela tinha. Então era referência. O pai dela e a mãe dela Acho que não ela nem eram tem pai. eu ia referências. comentar Ela isso. Não tem sei, pai. não sei, É realmente eu só não a mãe sei. dela. Por isso que ela Então, chama assim, muito Santos do pai. Talvez isso a falta do pai também Sim. possa interferir bastante nessa questão. Isso acontece diariamente, né? As pessoas, é até um assunto, se você pesquisar, é muito voltado, né? Ela não tinha aquele carinho do pai, ela não tinha o amor do pai, e o Ítalo deu isso pra ela. Uhum. Sim. De certa forma, ele conheceu ela numa escola de dança, levou ela pra casa dele, ele ainda era humilde na época, ele não tinha condição também financeira, e eles cresceram juntos, né? Os dois. Então, de certa forma, foi algo que buscou e cativou ela de alguma forma, sabe? Então, ao mesmo tempo, a questão da distorção, ela talvez podia ter a distorção de imagem, ela não sabe por que as pessoas estão falando isso do pai dela. Ela tem aquela dúvida ainda. Então, por ela também, por exemplo, ela deixava muitas vezes pra escola, pra trabalho, entre outras coisas. É porque ela queria muitas vezes, né? Que tem um vídeo dela, ele expondo que as outras crianças, enfim, tiravam notas baixas e ele não tava nem aí também pra que elas tiravam notas baixas, enfim. Mas é engraçado ver como é diferente, né? São dois casos que chamaram a atenção bastante do pessoal na época que aconteceram, mas são totalmente diferentes, são pesos diferentes, medidas diferentes. Mas ambos tiveram o mesmo ponto central, querendo ou não, né? Sim. Enfim, você consegue explicar pra gente um pouco mais a lei, Sara, agora? Com certeza, pra gente finalizar aqui o nosso Bate-papo. bate-papo, querido, a gente vai falar sobre essa nova legislação. Ela foca na responsabilidade compartilhada entre os atores. O que isso significa? É que quem que é responsável? É a família, é a sociedade, é o Estado e as plataformas. Que não é algo que a gente viu tanto das plataformas serem responsabilizadas por esses atos. Sim. Reforçando, assim, o princípio, o melhor interesse para o adolescente ao meio online, sabe? Sim. Principalmente nos jogos agora tá tendo muito mais essa verificação aí, né? A gente teve um caso bem grande no Roblox lá, que o pessoal fala que teve manifestações de crianças porque elas perderam um chat de voz e perderam um chat porque não conseguiam mais falar um com os outros. Mas eu acho que isso também é muito importante, tá acontecendo, que as plataformas estão tomando estão se precavendo nesse quesito, porque, querendo ou não, são os jogos que tem mais essa ocorrência de crianças acabando conversando com adultos e conseguindo contato com adultos pra acabar passando pro WhatsApp ou passando pra outros aplicativos. Enfim, então eu acho muito importante isso. Por mais que ainda não seja perfeito, porque, querendo ou não, você precisa fazer uma verificação de idade. O que te garante que a criança não vai botar o pai pra fazer sem saber, ou a mãe pra fazer? Mas enfim, é um negócio que, querendo ou não, vai se ajustando com o tempo e não é infalível, mas é algo que dá pra ser feito, né? Também tem o controle parental, né? Então, crianças com menos de 16 anos, elas têm que vincular a conta delas com a conta de algum responsável. Também é uma coisa que, né, a gente não pode garantir que funciona, mas pelo menos dá pra... Até porque depende do pai, da mãe. Do pai. Uhum. Deixa eu pensar. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente para pra analisar essas novas atualizações dos programas, como jogos e outros sites que pedem a identificação de idade, por mais que se tenha, ainda não é bem seguro, né? Eu acho que em relação a isso, estamos em andamento, como vocês mesmos falaram. São questões de ajustes, hoje já estamos com a tecnologia bem avançada. Essa lei veio para complementar ainda mais em relação à segurança dos jovens, adolescentes e crianças, né? Então tudo isso envolve bastante.
E também conscientização dos pais, né? Que é muito importante, a gente fala muito das crianças, mas a conscientização vem de casa. Então a gente parar para pensar um pouquinho, também tem que auxiliar os pais. Por mais que tenha essa questão da identificação, como vocês mesmos falaram, se um pai vai lá e faz, ele está tendo noção do que os filhos estão fazendo. Então, quem tem que cuidar são os pais. O conteúdo que os pais estão mostrando para suas crianças, quem está com o celular na mão, quem entrega, é responsabilidade dos pais. E a Lei Felca veio para trazer isso, a conscientização dos pais, porque as crianças não sabem o que está acontecendo ali. Tá? Só querem brincar, querem se divertir, e isso é super normal. Então, eu acho que basicamente é isso. Essa lei foi a lei que veio para modificar bastante a nossa realidade, veio para influenciar positivamente pais, adolescentes, crianças que estão vindo na nossa geração, ou a nossa mesmo, então, que está agora já quase sendo pais e mães, né? Então, aí já é uma conscientização que vem para nós. Eu acho que é isso, né, meninas? Eu acho que o nosso papel no final, como pessoas e como jornalistas, é fomentar, informar, ajudar e conscientizar todo mundo sobre essa lei aí, que é muito importante e que com certeza só vem a ajudar, né? Agregar. Exatamente. Então, muito obrigada, galera. Terminamos aqui o nosso episódio de Impacto Digital, nosso primeiro episódio. A gente adorou ter vocês aqui assistindo, nos acompanhando. De novo, eu sou a Sara. Eu sou a Isabela. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Letícia. Eu sou a Karen. E a gente tá desligando por aqui. E se inscreva no canal, deixa o like, comente se você gostou. E compartilha o vídeo. E compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo.